Hare Krishna, boa noite. Hoje é um dia muito auspicioso, Tirobhava Mahotsava, de Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Tirobhava significa desaparecimento, ou seja, o desaparecimento de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Mahotsava significa a grande celebração. Então, não existe diferença de Avirbhava e Tirobhava. Avirbhava é quando é o aparecimento, né? E Tirobhava o desaparecimento, porque ele desaparece, né? No mundo material, mas aparece no mundo transcendental. Então, nós comemoramos essas duas datas com a mesma intensidade. Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele representa para nós o Gaudiya Vaishnava, o Gaudiya Vaishnavismo da sua forma prática, da sua forma estabelecida, né? Ou seja, Bhaktivinoda Thakur, seu pai, né? Bom, que era que é o nosso Acharya, né? Que é o fundador da nossa Gaudiya, ou seja, do nosso parivar, né? Da nossa família, né? Podemos dizer assim. Ele idealizou o Daiva Varnashma, ou seja, o Varnashma divino, né? Onde ele não era baseado simplesmente nesses conceitos de nascimento, né? E sim o Varnashma mais voltado para as práticas espirituais, onde uma pessoa pudesse estabelecer a sua posição de acordo com as suas qualidades, com as suas atividades. Esse é o Daiva Varnashma. O próprio Bhaktisiddhanta, ele que foi que colocou isso em prática, e na realidade o Bhaktivinoda Thakur, ele orou para ter um filho, né? Ou seja, ele queria ter um filho que pudesse... ele teve 11 ou 13 filhos, algo assim, e ele orou para que viesse uma ajuda, que um filho viesse ajudá-lo, e aí o próprio Bhaktisiddhanta, ele apareceu. Então, realmente, a gente entende que o próprio Bhaktisiddhanta, ele desceu, ou seja, ele veio, né, do mundo espiritual. Ou seja, ele veio como uma ajuda e como uma resposta ao pedido, à oração de Bhaktivinoda Thakur. Então, seu aparecimento é muito auspicioso. Diz que ele nasceu com todos os sinais auspiciosos no corpo, né? E ele nasceu também com um cordão umbilical enrolado no seu pescoço, né? Que era um sinal muito auspicioso, já como nasceu que é o sinal dos Brahmanas, né? Então, Bimal Prachada. Prachada é como ele foi designado, né, por Bhaktivinoda Thakur. E desde criança ele foi muito introspectivo e muito assim direcionado, né, ao seu propósito, que ele já vinha com isso, né? Então ele tinha somente essa resolução, né? Vyatimika Buddhi Eka Kurunandana, né? Ou seja, essa inteligência assim muito resoluta, né, que o Bhagavad Gita diz, para o próprio Bhaktisiddhanta tinha. Tanto é que quando ele era muito novo, né, e ele gostava muito de manga, ele acabou comendo uma manga que não tinha sido oferecido. Bhaktivinoda Thakur estava preparando para oferecer, e o próprio Bhaktisiddhanta, né, Bimala, ele acaba comendo, né, a manga, né, sem oferecer, e Bhaktivinoda Thakur o repreende, e a partir desse momento ele faz um voto de nunca mais comer mangas, né, que manteve esse voto para o resto da sua vida, né. Então, hoje uma criança, né, fazer um voto assim é algo muito, muito especial. E com 7 anos de idade ele já sabia de cor os 700 versos do Bhagavad Gita, imagina. E, enfim, ele teve uma educação muito, muito especial. Claro que Bhaktivinoda Thakur deu a educação, né, Vaishnava para ele, mas mesmo assim, para o Bhaktisiddhanta, ele foi muito... assim, ele foi muito erudito, né? Assim, ele estudou muito, né? Ele ele sabia todos os livros bom, ele estudou muito astrologia, estudou assim os filósofos, estudou tudo. Para Bhaktisiddhanta, diz que ele era uma enciclopédia viva, né?
Como um grande... o Gurudeva ele conta, né, que quando ele, Prabhupada Siddhanta, ele tinha esse hábito de caminhar da Chaitanya Mata, né, da Chaitanya Mata, onde era o templo, né, que ele estabeleceu em Mayapur, até o Yoga Pit. Todo dia ele caminhava, né? E caminhava, e quando ele caminhava, nesse momento ele estava editando, né, um artigo para a Gaudiya Magazine, outro artigo para o Nadia Prakash, né, que eram publicações diárias, publicações mensais, né, e às vezes um texto de um livro que ele estava fazendo, enfim. Ele fazia isso caminhando e às vezes está conversando com outras pessoas. Ele acabava editando esses artigos nesse momento, né? E o Gurudeva ele conta que ele muitas vezes tentava anotar, muitas vezes não conseguia anotar, tinha que guardar de memória, depois transcrever isso à noite, enfim. Mas o que o Gurudeva conta é que a memória de Prabhupada Bhaktisiddhanta era uma coisa incrível, assim, a capacidade dele, a capacidade intelectual que ele tinha, né? É uma capacidade intelectual gigante, assim, uma coisa que a gente não pode imaginar. Mas mesmo assim é muito interessante que ele aceitou a Gorakshora Das Baji Maharaj como guru, né? E claro, não somente Bhaktivinoda Thakur indicou ele, né, para que aceitasse Gorakshora Das Baji Maharaj, mas também ele sentiu no coração que ele seria o seu guru. E Gorakshora Das Baji Maharaj, ele era quase letrado, ele não tinha muita erudição, não tinha erudição nenhuma, né? Claro, tudo que ele sabia devido a uma revelação, devido à sua própria, ao seu insight interno, que ele, bom, essa revelação que ele tinha no seu coração. Então, ele, apesar de não saber as escrituras, assim, não saber ler praticamente as escrituras, ele podia falar de qualquer tópico transcendental. E interessante quando o próprio Bhaktisiddhanta aceita Gorakshora Das Baji Maharaj como o seu guru, né? Foi algo muito espantoso, porque Gorakshora Das Baji Maharaj o rejeita por várias vezes, né? É famoso isso, que Gorakshora Das Baji Maharaj ele não queria aceitar discípulos, né? Ele teve um discípulo só, que depois foi embora, e depois disso Gorakshora Das Baji Maharaj não quis mais aceitar discípulos. Mas ele abriu uma exceção para a própria Bhaktisiddhanta, né? Que disse que se ele não o aceitasse, ele ia acabar se matando, né? Porque primeiro ele pede a Gorakshora Das Baji Maharaj iniciação, e Gorakshora Das Maharaj disse que ia perguntar para Mahaprabhu, né? Aí depois de algum tempo ele pergunta como é, e Gorakshora Das Baji Maharaj diz, eu esqueci de perguntar, né? E aí depois ele vai insistindo de novo, até que um momento que Gorakshora Das Baji Maharaj fala para ele, olha, educação, né, educação material e bom nascimento não são sinais da consciência de Krishna, ou seja, não é isso que vai fazer você consciente de Krishna. Porque o próprio Bhaktisiddhanta era muito erudito, e o seu guru não era uma pessoa tão qualificada assim materialmente, né? Mas o interessante é notar que depois que o Prabhupada Bhaktisiddhanta ele manda, né, parece Bom Maharaj, né, Bom Maharaj pregar na Alemanha, na Inglaterra, enfim, ele foi para a Inglaterra, depois ele foi para a Alemanha. Quando ele volta, e ele diz uma coisa, ele disse que ele não conseguiu, né? Assim, ele disse, pregar no Ocidente é muito difícil, né? É bem diferente de pregar aqui na Bengala, de pregar aqui na Índia, porque eles fazem perguntas que nós não conseguimos responder essas perguntas, né? Eu não consegui responder essas perguntas que eles fazem, que eles fizeram, e o Prabhupada ficou muito bravo com isso, assim. E ele disse, olha, somente eu vou pegar uma poeira, né, dos pés de lótus de Gorakshora, do meu guru, né, Gorakshora Das Baji Maharaj, e com essa poeira eu vou poder, ele vai responder todas essas perguntas. Foi isso que o próprio Bhaktisiddhanta respondeu. Mas na realidade, o ponto a notar é que o próprio Bhaktisiddhanta ele tinha essa característica de realmente ser muito inflexível, né, em relação à Maya, né, em relação a qualquer desviação, qualquer elemento que fugia, né, do Shuddha Bhakta. Para o Bhaktisiddhanta ele era muito forte. Por isso dizem que ele era como muito duro, né, como um trovão, e ao mesmo tempo era muito suave, como uma flor, né? O duro como um trovão porque ninguém tinha coragem de debater com o próprio Bhaktisiddhanta, né?
Inclusive, eles contam que se um Mayavadi, né, uma pessoa que tinha um conceito filosófico Mayavada, né, se aproximava, ele se cruzava com o Prabhupada-Siddhanta, diz que ele saía, eles saíam, assim, eles tinham medo do Prabhupada-Siddhanta, eles tinham medo que o Prabhupada-Siddhanta pudesse esmagá-los, assim, em termos filosóficos. O Prabhupada-Siddhanta, ele era assim mesmo, né? Imagina, com esses conceitos, mesmo que ele atacou muito, né? Esses conceitos equivocados, né? Dos Smartanas Brahmanas, né? Que tinham esse conceito de dizer que você nasce numa família brahmina, então você já é um brahmana, enfim, somente os brahmanas podem adorar a Shalagram Shila, né? Coisas assim que eles tinham, né? Provavelmente Siddhanta, ele foi num debate com alguns brahmanas e esse debate foi histórico, porque Prabhupada Siddhanta, ele, no início, ele começa a glorificar os brahmanas, ele começa a citar escrituras, uma atrás da outra, assim, e dá pontos filosóficos, onde ele mostra que como Krishna exalta os brahmanas, né? E os brahmanas ficaram muito felizes. Depois ele vai detonar os brahmanas, detonar no sentido que ele vai explicar que o Vaishnava ele é superior aos brahmanas. Então o Vaishnava é superior aos brahmanas, ou seja, pela sua própria devoção a Krishna, ele é muito superior aos brahmanas, né? Então o próprio Bhaktisiddhanta ele tinha isso, assim, essa força, assim, né? E ele não tinha medo, né, nem de criticar a sua própria instituição, né? Uma vez, por exemplo, ele fez um diorama, né, que são como assim, eram exposições assim de como slides assim que naquela época se faziam, né? E num diorama tinha um brahmana, né, que quebrava nozes, né, com a Shalagram Shila, né? Shalagram Shila é uma Shila é uma rocha, uma pedra, é como Vishnu, né? Ou seja, é o coração de Vishnu. Então, quando Vishnu se manifesta, é a manifestação de Vishnu na Terra, é Shalagram Shila. Então, ela é muito, ela é adorada com muita audária, perdão, com muita nesse sentido com a Shvara, perdão, com muita opulência, assim, com muitas regras, e geralmente os brahmanas eles adoravam a, a Shalagram Shila, e os Vaishnavas eles adoravam Govardhana Shila, que foi estipulado por Chaitanya Mahaprabhu mesmo, que se adorasse a Govardhana Shila, que é mais simples, né, mais fácil a adoração, enfim. Então o próprio Bhaktisiddhanta ele fez um diorama onde um brahmana ele quebrava, né, as nozes, né, com a Shalagram Shila, ou seja, dizendo que os brahmanas eles só tinham uma forma, assim, eles não tinham uma substância, né, que a adoração deles não valia nada. Isso foi uma coisa muito agressiva, né, de Prabhupada Bhaktisiddhanta, de certa maneira. E na Índia se pode ir na justiça por isso. Então os brahmanas eles foram na justiça, foram, né, abriram um processo contra o Prabhupada Bhaktisiddhanta. E Prabhupada Bhaktisiddhanta teve que ir. Então ele falou, não, mas se vocês acham que isso é uma ofensa, né? Então aí ele pegou e fez um diorama onde ele botava um Vaishnava, né? Assim, fazendo a mesma coisa, quebrando as nozes com a Shalagram Shila, né? Ou seja, ele falou, ou seja, ele não tinha, porque não tinha medo de criticar as próprias, né? Os próprios membros do seu grupo, né? Então ele não tinha muito não fazia era muito forte. Inclusive se diz ele abandonou o corpo com 63 anos, né? A gente viu hoje, né? 63 anos, a gente fez a conta. E porque ele quis, foi o desejo dele, né? Na realidade ele queria passar 10 anos, né, da sua vida no Ocidente, esse era o seu desejo. Mas ele não fez isso porque, enfim, depois que construíram o Bazar Gaudiamat, que foi como um templo assim gigante que tem em Calcutá, tudo feito de mármore, né? E Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele viu que os devotos eles estavam assim, é um templo cheio de quartos, né? E Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele viu que os devotos estavam como um pouco assim, cobiçosos assim por essa construção, enfim, ele não gostou nada disso. Ele falou, não, vamos destruir tudo isso aqui, vamos pegar esse mármore, né, vamos vender isso e vamos distribuir os livros, né? Vamos vender isso, Mahaprabhu vai ficar muito mais feliz, né? Porque ele falou, o templo está no coração do devoto, isso é muito mais importante, né?
Mas só que, bom, mas acabou que ele ficou muito desgostoso com isso e ele resolveu partir antes, né? Ele foi embora, ou seja, porque como um devoto puro, ele pode escolher o momento que ele quer ir embora, que ele quer partir, né? E Prabhupada Bhaktisiddhanta fez isso. E também conhecido assim como muito suave, assim, é muito doce com os devotos, assim. Então muitas vezes no início, principalmente da sua missão, às vezes ele via que os devotos tinham uma certa dificuldade, né, para conseguir alimentos. Então ele estava sempre preocupado, né, com isso. Quando ele via que os devotos estavam comendo assim de uma maneira muito frugal, austera, né, devido à falta de mantimentos, ele ficava muito, muito chateado, né. E muitas vezes ele olhou isso, chorou, né. Os devotos falavam, não, ele falava, por que vocês estão comendo só isso? Ele falou, não, a gente tá nos nossos votos de austeridade, mas Prabhupada Bhaktisiddhanta sabia que não era isso, que eles estavam realmente sendo privados, né, das necessidades mínimas para se sacrificar por Chaitanya Mahaprabhu. Então, e ele era sempre assim, por exemplo, tem um brahmachari, bom, que era um devoto que chama Atulananda, acho que era Atulananda. E ele era um grande coletador, então saía para coletar, saía para vender livros, distribuir livros, né? E Prabhupada Bhaktisiddhanta. E quando ele chegou, um dia ele viu que não tinha prachada, não haviam guardado prachada para ele. Então ele ficou bravo, começou a gritar, cadê minha prachada, cadê minha prachada, gritando assim. Então Prabhupada Bhaktisiddhanta escutou isso, desceu, né? Pegou ele e falou, vem cá, a prachada está aqui. Aí levou ele no local onde eles jogam os restos da prachada que sobra, assim, para os animais, assim, né? Aí falou assim, aí tá a prachada, né? Come essa prachada. Aí ele ficou sem graça. Então, provavelmente, ele era sempre assim, né? Buscando a essência de tudo, né? Quando também dois brahmacharis estavam... chegaram assim todos felizes assim, né, pediram permissão para ver Gaura Gadadra, né, e bom, em algum local, acho que era em Champahat, e quando eles voltaram, né, eles chegaram todos felizes na mata, e Prabhupada Bhaktisiddhanta perguntou, e vocês viram Gaura Gadadra? Aí ele falou assim, sim, a gente viu, como falar, vocês viram Gaura Gadadra? Ele falou, sim, a gente viu. Aí falou, mas vocês viram Gaura Gadadra mesmo? Eu disse, sim, a terceira vez que ele pergunta, ele fala, a gente não viu. Ou seja, que na realidade não é com os olhos materiais que nós podemos ver a deidade, né? Isso o Prabhupada Bhaktisiddhanta ele mostrou também nesse passatempo na Chaitanya Mata, onde um momento ele está num local assim, numa varanda, né? Numa sacada, e ele se inclina para ver a deidade, né? Assim, porque a deidade está... o pujari está atendendo a deidade, e de lado assim, o Prabhupada Santo queria ver a deidade, assim, e o pujari viu isso, assim, abriu a cortina para o Prabhupada Bhaktisiddhanta, e o Prabhupada Bhaktisiddhanta ele ri, né? Ele fala, não é abrindo a cortina que eu vou ver a deidade, né? Então, assim, era muito, muito forte, ou seja, sem nenhum medo de falar a verdade, sem nenhum medo de realmente mostrar a consciência de Cristo, ao mesmo tempo muito compassivo e piedoso com todas as entidades vivas, porque se não fosse ele, né, nós não estaríamos aqui. Ele mesmo ele disse, né, que estava disposto, né, a servir carne, né, para os ocidentais, assim, para a pregação que funcionasse. Ele achava que os ocidentais só iam se atrair pela consciência de Krishna se os templos, né, se oferecessem carne, né? E o César Maharaj ficava assim como ele vinha assim numa família bramínica muito estrita, ele ficava assim como assombrado, né, com o que o Prabhupada dizia, né? Inclusive quando ele recebeu aí um governador muito importante, né, que era do inglês, ele mandou preparar carne assim para ele, né, porque era uma pessoa muito importante. O Prabhupada Bhaktisiddhanta mandou preparar carne, acabou que ele nem comeu a carne, né, que os devotos pediram para preparar, mas ele só tomou prachada. Mas Prabhupada ele disse, né, para César Maharaj, eu já decidi isso, né, há milhares e milhares de vidas antes, né, e eu estou disposto a fazer qualquer sacrifício para Chaitanya Mahaprabhu, né? Então ele disse isso, que nós deveríamos estar dispostos a dar galões de sangue, né, para satisfazer a Chaitanya Mahaprabhu. Essa ideia, ou seja, que todo o esforço que nós vamos fazer na consciência de Krishna é pouco diante de tudo que ela representa. Então é um dia muito especial
para a gente meditar nessa misericórdia que temos, né, de cantar o santo nome, de ter esse conhecimento, né, das escrituras gaudias Vaishnavas. Tudo isso é motivado, né, pela misericórdia de Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur Premanand.